No meio ao final do Jurássico, os dinossauros começaram a dominar o mundo, tornando-se os maiores organismos terrestres já vistos. No fim do Jurássico, saurópodes como o Diplodoco e Brachiosauro, e ornitisquios como o Estegossauro, começaram a vagar pelas terras selvagens da América do Norte. Esses herbívoros permitiram a evolução de grandes predadores, capazes de enfrentá-los e sobreviver. Poucos foram mais bem-sucedidos nessa época do que Torvossauro, um dos maiores e mais poderosos terópodes do período Jurássico. Entre 165 e 148 milhões de anos atrás, esse enorme e temível predador vagava pelas terras selvagens do que um dia se tornaria o Colorado. Portugal e depois possivelmente Alemanha, Grã-Bretanha, Tanzânia, Uruguai e Espanha. No vídeo de hoje, vamos explorar em detalhes a vida e a época do Torvossauro. De seu domínio como predador no Jurássico até sua descoberta atual. Torvossauro era um grande e robusto dinossauro megalossaurino, pertencente a um grupo bem-sucedido no Jurássico. Ele estava entre os maiores carnívoros terrestres de sua época, com a espécie tipo Torvossauro tanneri, capaz de atingir até 9 metros de comprimento, ou 30 pés e pesar mais de 2 toneladas. A segunda espécie, Torvossauro gournei, era ainda maior, medindo 10 metros ou 33 pés quando totalmente adulto, e pesando até 5 toneladas. Alguns paleontólogos dizem que a espécie tipo Tanarai pode ter alcançado mais de 12 metros ou 39 pés, mas isso ainda não foi comprovado. Cientistas diferenciam as duas espécies de Torvossauro pela quantidade de dentes. Tanarai tem 11 na mandíbula superior, um pouco mais que Gournei. Torvossauro tannari era nativo do Colorado durante o Jurássico, enquanto Gournei viveu em Portugal. Fósseis achados na Alemanha, Uruguai, Grã-Bretanha, Espanha e Tanzânia são atribuídos ao Torvossauro, mas ainda não foram oficialmente classificados no gênero. Mais estudos são necessários para saber a extensão da presença desse animal na Terra. Porém, tudo indica que o Torvossauro teve grande sucesso e dominou a maioria das terras ocidentais do planeta. O Torvossauro, como gênero, pode ser reconhecido por seu focinho longo e estreito, que nos ossos apresentava uma leve curvatura logo acima das narinas do animal. A mandíbula superior era alta e tinha dentes longos e afiados, serrilhados atrás para facilitar o corte de carne pelo dinossauro. O Torvossauro, como outros terópodes, era bípede e usava pernas longas para se mover pelas planícies antigas. Com cauda longa e rígida para trás, braços curtos e fortes ajudavam o dinossauro a segurar a presa enquanto atacava com suas grandes mandíbulas. O Torvossauro é classificado na família Megalossauridae, uma família de carnívoros que apareceu pela primeira vez durante o Jurássico Médio. Eles foram alguns dos primeiros terópodes muito grandes, que veríamos com mais frequência durante o final do Jurássico e o período Cretáceo, mas mantinham as características primitivas de seus ancestrais. Acredita-se que o Torvossauro esteja diretamente ligado a dinossauros famosos como Megalossauro, Afrovenator e Eustreptospondylus. Mas, infelizmente, diferente de alguns parentes, ele não chegou ao centro da cultura popular. Os restos do Torvossauro foram descobertos pela primeira vez em 1899 por Elmer Samuel Riggs, um paleontólogo que trabalhava no Museu Field de Chicago. Riggs encontrou o fóssil em Freezeout Hills, sudeste de Wyoming, a cerca de 18 quilômetros ao noroeste de Medicine Bow. A descoberta incluía parte do pé esquerdo e da mão direita do dinossauro. Após a extração, Riggs levou os ossos para o Field Museum, onde ficaram armazenados por mais de 100 anos. Embora esses tenham sido os primeiros fósseis de torvossauros conhecidos pela ciência a serem descobertos, o gênero só foi estabelecido e descrito em 1979, e esses ossos específicos só foram reconhecidos como pertencentes ao Torvosaurus em 2010. Durante muito tempo, todo o material de torvossauros descoberto era atribuído ao gênero Megalosaurus, então considerado um táxon cesto de lixo. Ossos de grandes terópodes jurássicos de origem incerta eram atribuídos ao gênero Megalosaurus até pesquisas permitirem classificá-los em outros gêneros.
Ao longo do século XX, descobertas foram surgindo: dentes da Tanzânia e depois do Uruguai, garras do Colorado preservadas junto com os restos de dinossauros saurópodes gigantes. No início dos anos 1970, fósseis mais confiáveis surgiram, de esqueletos parciais de um gênero totalmente novo. Logo ficou claro que esses fósseis eram provavelmente ligados e muito diferentes dos outros. Os restos de megalossauro registrados permaneceram nesse gênero. Em vez disso, James Alvin Jensen e Peter Galton, em 1979, estabeleceram a espécie Torvosaurus tanneri, um nome para reunir todas essas descobertas feitas ao longo do século XX. O nome genérico vem do latim e do grego, significando lagarto selvagem. Depois disso, muito mais material surgiu. Na década de 1980, os primeiros restos do crânio do Torvosaurus foram achados no Colorado, revelando como esse dinossauro caçava e se alimentava. No final da década de 1980, os únicos elementos principais do esqueleto do dinossauro que ainda faltavam eram partes dos ombros e das coxas. No início do século, chegaram materiais da Europa que só podiam ser atribuídos a outra espécie de Torvosaurus. Em 2000, a Formação Larínia de Portugal revelou novo material esquelético e, pouco mais de 10 anos depois, fósseis de ovos de Torvosaurus. Em 2014, a segunda espécie foi descrita, Torvosaurus gournei. Depois, fósseis da Espanha, uma maxila da Alemanha e dentes do Uruguai foram incluídos, provavelmente do Torvosaurus. Aparentemente expandindo ainda mais sua distribuição para a Europa Ocidental e América do Sul, restos de Torvosaurus ainda estão sendo descobertos até hoje. A década de 2020 trouxe muitos ossos fragmentados de localização incerta. Isso deve, com o tempo, ampliar nosso conhecimento sobre o Torvosaurus e sua vasta distribuição no mundo jurássico. Como um dos maiores megalosaurídeos do Jurássico, o Torvosaurus provavelmente foi o predador de topo nos ambientes em que viveu. A convivência com o alossauro na Formação Morrison, na América do Norte, pode ter levado o Torvosaurus a competir com esse predador icônico. O primeiro era bem mais comum. 62% dos fósseis de terópodes encontrados no sítio de Dry Mesa foram atribuídos ao alossauro. O Torvosaurus representa cerca de 10% dos terópodes aqui encontrados, mas superou o alossauro em tamanho. Algumas especulações sugerem que isso poderia significar que o Torvosaurus era um animal raro e altamente territorial, ocupando grandes áreas, mas vivendo de forma solitária. Se for verdade, competição e combate entre membros da mesma espécie podem ter sido comuns. Os herbívoros mais abundantes em toda a Formação Morrison são grandes saurópodes, como Apatossauro, Brontossauro, Brachiosauro e Camarasauro. Torvossauro talvez não fosse forte o bastante para derrubar um desses dinossauros adultos sozinho, mas conseguia atacar subadultos ou filhotes. Caçar um saurópode jovem era bem menos arriscado do que enfrentar um adulto. Dada sua pequena estatura e porte, aquelas mandíbulas longas e fortes seriam novamente muito úteis aqui. O Torvossauro provavelmente imobilizava a presa com seu peso e braços, enquanto desferia várias mordidas fortes e cortantes com dentes e mandíbulas. O Torvossauro, como outros grandes predadores do fim do Jurássico e Cretáceo, pode ter sido um predador de emboscada. Ele pode ter preferido áreas florestadas da Formação Morrison, onde havia cobertura para caçar. Os ossos longos das pernas do dinossauro mostram que não eram adaptados para corridas de resistência. Talvez o Torvossauro passasse muito tempo à espreita em uma fonte de água no seu território, onde sabia que grandes herbívoros viriam beber. Em certo momento, ao observar e esperar na vegetação densa, o predador atacaria de surpresa com um rápido impulso final para capturar a presa. Ovos de Torvossauro achados na Europa revelaram alguns dos embriões de dinossauro mais antigos do registro fóssil. Os ovos, com casca, estavam em um ninho feito com material do solo, e mesmo danificados, permitiram aos cientistas notar isso. Grande parte do desenvolvimento de um terópode ocorria fora do útero da mãe. Os ovos de terópodes eram postos no início do desenvolvimento e tinham tamanho semelhante aos das tartarugas marinhas atuais. A maioria dos fósseis de Torvossauro era de adultos. Os indivíduos jovens podem não ter passado muito tempo, se é que passaram algum, com suas mães, e nesse caso, eles já seriam capazes de caçar por conta própria desde cedo.
Talvez perseguissem pequenos mamíferos, répteis ou invertebrados no chão da floresta, tornando-se predadores de topo ao amadurecer. A maioria dos fósseis de Torvossauro das Américas vem da Formação Morrison, uma das formações mais ricas e icônicas de todos os Estados Unidos. A pedreira de dinossauros Dry Mesa, no oeste do Colorado, forneceu muitos exemplares bem preservados de Torvossauro. Também sabemos bastante sobre a região onde ele viveu. Embora hoje a região seja árida com rochas e vegetação rasteira, o Torvossauro viveu ali quando era uma planície alagada, com bosques densos, áreas abertas e grandes lagos. Esses lagos, junto com os rios que corriam ao seu redor, deram origem a ambientes de áreas úmidas que sustentavam uma grande variedade de vida de água doce. O ambiente rico permitia a sobrevivência de vários grandes dinossauros, incluindo o Torvossauro, não só o Alossauro, mas também a grande variedade de saurópodes que mencionamos antes: Braquiossauro, Supossauro, Barrossauro, Apatossauro e Diplodoco. Todos viviam aqui, se alimentando do topo das árvores. Enquanto o Ofnelossauro e Gargoyleossauro se alimentavam no solo, Torvossauro e Alossauro não eram os únicos predadores aqui. Os terópodes de tamanho médio, Estoquezossauro e Ceratossauro, caçavam pequenos herbívoros, enquanto o comparativamente minúsculo Ornitolestes corria pela vegetação rasteira atrás de répteis e mamíferos na Europa. Torvossauro gurney provavelmente viveu perto da costa, patrulhando litorais próximos a áreas semelhantes às da Formação Morrison. Aqui, o Torvossauro tinha pouca concorrência de outros carnívoros, que eram bem menores do que na América. Na Europa, ele era, sem dúvida, o principal predador de sua época, vivendo ao lado e, possivelmente, caçando espécies menores de Estegossauro e Alossauro. Enquanto outros saurópodes dominavam as planícies e florestas, o Leucertitã era um gigante pescoçudo comum, enquanto Iguanodontídeos, Draconix e talvez Camptossauro buscavam matéria vegetal para comer. Mais ao sul, populações africanas de Torvossauro na Tanzânia estavam vivendo em extensas planícies costeiras abertas, com grandes faixas de floresta mais próximas das bordas da Formação Tendaguru. Rios largos cortavam o ambiente aqui, atraindo outro grupo de enormes dinossauros saurópodes. Girafotitã, Decreossauro e Australodoco são apenas alguns exemplos dos animais que o Torvossauro pode ter caçado aqui, junto com mais uma espécie de Alossauro. Outros terópodes famosos aqui incluíam o duvidoso, mas possível, dinossauro espinossaurídeo Ostafricossauro, além do muito mais ágil Elafrossauro e do Noosaurídeo. Enquanto isso, no Uruguai, possíveis populações sul-americanas de Torvossauro viviam em áreas úmidas e florestadas, com solo pantanoso que levava a lagos, vales de rios e córregos de fluxo rápido. Ele também era o principal predador do ambiente, rivalizado apenas por uma espécie de Ceratossauro. Os fósseis de dinossauros deste local são fragmentados, mas havia saurópodes e ornitópodes, cujos gêneros ainda precisam ser identificados. As águas locais tinham muitos dipnoicos pré-históricos, que eram caçados pelo Meridiossauro, parecido com um crocodilo. Apesar dos ossos do Torvossauro fornecerem muitas informações, ainda há muito desconhecido sobre esse gênero. Com sorte, nos próximos anos, mais fósseis desse dinossauro serão achados no Uruguai e na Tanzânia, confirmando sua ampla distribuição. Com novas descobertas, talvez entendamos melhor como esse animal caçava. Por enquanto, só nos resta aguardar o que será revelado a seguir. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.